Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de mecânica de hoje nós vamos começar a falar sobre o trabalho. Vamos fazer a definição e aprender a calcular. Bom, a primeira pergunta que nós devemos responder é o que é trabalho? E talvez essa palavra você já tenha ouvido em vários contextos no seu dia a dia, como preciso ir trabalhar ou isso vai dar trabalho. Toda vez que você fala alguma dessas frases ou algo parecido, você está associando o trabalho a fazer algum esforço. Por exemplo, dá trabalho levantar da cama de manhã. Eu preciso fazer um certo esforço para poder vencer o meu próprio peso, por exemplo. Dá trabalho arrastar um objeto muito pesado. Por quê? Eu preciso fazer muita força para poder deslocá-lo. Então, o trabalho ele está associado a esse esforço que serve para poder alterar o estado de movimento de um corpo. O trabalho, então, pessoal, ele vai depender da força que você tem que realizar e do deslocamento que você deve operar sobre esse objeto. A definição mais formal do trabalho seria que ela é uma grandeza física associada à transferência de energia. Então, suponha aqui que eu tenha um objeto e eu vá deslocar esse objeto desde um ponto A até um ponto B. E para realizar isso, eu vou operar nesse objeto uma força, que por enquanto, pessoal, vai ser uma força constante. E aí eu quero saber qual o trabalho que vai dar para deslocar esse objeto ao longo dessa trajetória. Vamos chamar essa trajetória de ΔS. Bom, a primeira coisa que você precisa observar é que só vai realizar trabalho ao longo dessa trajetória a projeção da força que estiver na direção da trajetória. Vamos chamar isso aqui de θ. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é projetar essa força na direção da trajetória. Vamos ter aqui um F, vamos chamar de Fx. E quem é esse Fx? É F, é a projeção colada no ângulo, né? Então cosseno de θ. E aí é por isso que o trabalho de uma força vai ser definido como F, módulo de F, módulo de ΔS, vezes o cosseno de θ. Beleza? Pessoal, lembrando, essa fórmula aqui só vale se a força for constante, tá? A gente está supondo isso. Daqui a pouco a gente vê força variável. A unidade no SI é o Joule, que se você reparar aqui, ó, é Newton vezes metro. Observe que se a gente tem um trabalho maior que zero, o trabalho é chamado de motor, então o nosso ângulo θ é agudo. Se nós tivermos um trabalho negativo, nós chamamos esse trabalho de resistente, o θ é obtuso. E se o θ for 90, nós temos um trabalho nulo, ou seja, o trabalho é igual a zero. Pessoal, o trabalho motor é aquele que te ajuda a realizar o movimento que você está fazendo. Então, se eu quero deslocar para a direita e eu faço uma força para a direita, ele está me ajudando. O trabalho negativo, eu quero deslocar para a direita. Se eu fizer uma força para a esquerda, esse trabalho vai me atrapalhar. Então, é um trabalho que atrapalha. E o trabalho nulo, se eu fizer uma força para cima, esse trabalho nem me ajuda, nem me atrapalha a levar o corpo para a direita, certo? Então, esse é o significado físico aí dos sinais dos trabalhos. E se a força for variável, pessoal? Aí nós vamos ter que usar uma integral, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso em algumas outras aulas, que, vamos lá, o que é o trabalho? O trabalho não é F vezes a distância, vezes o cosseno de θ? Eu vou chamar aqui f de dx, tá? Cosseno de θ. E aí, isso daqui é o trabalhinho para deslocar o corpo por uma distância pequenininha dx. Se eu quiser achar o trabalho total, é só somar esses trabalhinhos. E a soma desses trabalhinhos é o que a gente conhece como integral. Desde um x inicial até um x final. É claro, pessoal, que normalmente a gente não vai usar essa equação aqui no ensino médio, que é muito mais para a graduação, ensino superior. Para a gente, vai aparecer isso daqui. Se eu tiver um gráfico de como a força varia com a distância, eu posso calcular a área desse gráfico, que ela vai representar numericamente para a gente
o valor do trabalho. Por que numericamente, né? Porque a área no SE é medida em metro quadrado e o trabalho em joules, são unidades físicas diferentes. Mas o número que representa o trabalho vai ser o mesmo número que representa a área. Pessoal, se você ficou até aqui, você merece um pouquinho de aprofundamento. E é só um pouquinho. Imaginem que a gente tenha uma trajetória assim, bem esquisita, e a gente tem uma força atuando ao longo dessa trajetória. E é uma força que varia também, tá? Estou botando aqui a força também aleatória. Imagine que eu queira achar o trabalho dessa força ao longo dessa trajetória. O que a gente teria que fazer, pessoal? A gente teria que integrar, é claro, que essa força está variando, mesmo que não seja em módulo, em direção. Só que, além disso, a gente faz uma projeção ao longo da tangente. Então, por exemplo, se eu quiser achar o trabalhinho dessa força, eu vou projetar a força ao longo dessa tangente aqui. Vai ter um θ1, vou chamar de F1. Então, o trabalho 1 vai ser F1 dx cosseno de θ1. A mesma coisa a gente vai fazer para os outros. Então, por exemplo, se eu quiser o trabalho aqui nessa posição, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou achar esse ângulo aqui θ2 em função dessa força F2, vou botar setinha para indicar força, e vamos fazer o trabalho 2, que é F2 dx cosseno de θ2. Reticências, não é? Aí a gente vai fazer essa soma que é integral. Pessoal, como a gente está integrando ao longo de uma linha, e para isso a gente tem que fazer a projeção, nós chamamos isso de integral de linha. Tá? Então, essa integral de linha ela pode ser representada como f escalar dx, ou ds, né, se você preferir, para indicar mais genericamente a sua posição, o seu espaço. Vou chamar aqui de ds. O que é um produto escalar? É um produto de dois vetores, módulo de dois vetores, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, isso daqui é o que representa a nossa integral de linha, que nesse caso vai fazer o cálculo do trabalho. Repara que, por isso, o trabalho é uma grandeza escalar. Você pode realizar a soma do trabalho de várias forças simplesmente somando as forças, depois fazendo a conta, ou fazendo a conta de cada trabalhinho e depois somando, já que é uma grandeza escalar. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.